Na aula de hoje a gente vai ensinar para vocês como fazer a abertura de um iPhone. Hoje a gente está com um iPhone XS Max. Esse iPhone ele veio para a gente aqui na assistência para a gente realizar a troca da tela dele. Então a gente vai mostrar como é que abre primeiro, te mostrar os cuidados que tem que ter, como retirar as blindagens por dentro, a forma correta de abrir. E aí na próxima aula provavelmente a gente vai mostrar para vocês como faz a troca de tela desse modelo mesmo. Primeira coisa para a gente realizar a abertura do aparelho, a gente vai fazer a retirada dos dois parafusos que ficam embaixo, são os dois parafusos Pentalob. Aí a gente usa uma chave Pentalob, a chave C dessas chaves de manutenção. A gente vem com a chave para abrir, a gente tira um parafuso. A gente marca a posição. No caso desses dois não precisa marcar a posição porque os dois são iguais, mas a gente marca onde a gente vai deixar eles separados. A gente retira esses dois parafusos. Após a retirada dos parafusos, a gente vai para a abertura da tela. Para a gente fazer a abertura dessa tela, a gente tem que ter um cuidadozinho. Geralmente, para fazer a abertura, a gente usa uma paletinha dessa de guitarra, uma paletinha de metal. Ela é muito boa para fazer a abertura, porque ela é mais fina, ela é de 30 milímetros. Ela tem um espaço certinho para entrar entre a tela e a carcaça. E para fazer a abertura, a gente toma um pequeno cuidado para não danificar a carcaça do cliente quando for entrar com a paleta. Aí a gente puxa a tela um pouquinho para cima e entra com a paleta entre a tela e a carcaça para a gente conseguir ir levantando a tela e retirar ela. Aqui, ó, a gente vai puxar ela, a gente vai puxar a tela para cima, a gente vai puxar a tela para cima e vai entrar com a paleta entre a tela e a carcaça. A paleta ela vai vir, a gente vai achar um espaçozinho aqui melhor, aqui ó, aí a gente entrou, ela vai ficar presa. A gente acha uma greta que a paleta entre, a gente achou essa greta, aí a gente vai para a abertura. Primeira coisa, a gente vai deitar um pouco a paleta, a gente vem e deita ela. Deitando, ela já vai dar um espaço entre a tela e a carcaça, a gente pode entrar até com a unha aqui para segurar um pouco a tela. E a gente vai com a quina dela aqui puxando e levantando. No caso aqui ela já levantou a parte de baixo inteira, ela levantando a parte de baixo inteira, a gente pode vir com ela deitada na lateral, deslizando ela pela lateral da tela. A tela vai descolando e vai saindo, vai levantando. Mesma coisa, a gente vai entrar com ela de novo na parte de baixo, vai deitar ela pela lateral, a palhetinha, e a gente vai vir deslizando ela até a lateral. Deslizou, a gente puxa ela até na parte de cima para a tela abrir. Nesse caso aqui a tela já abriu inteira. A gente, caso você ainda não tenha experiência e você não saiba para qual lado abrir, você vai olhar de um lado e vai olhar do outro. O lado que tiver um flequezinho sobrando é o lado que você vai puxar a tela para ele. Igual, os flex da tela estão do lado de cá. Então a gente vai abrir ela dessa orientação, de dentro para fora. Aí, quando a gente realizar a abertura, a gente vai ver que os flex eles ficam dobrados para o lado de lá, os da tela. Porque se a gente abrir ao contrário, a gente vai danificar esses flex. E aí, se não for uma troca de tela, se for fazer uma troca de qualquer outra peça, a gente pode danificar e ter que fazer a troca para o cliente perder um dinheiro, perder alguma coisa, ou até se o aparelho for seu, perder a tela, se o aparelho ter que comprar outra. Após a gente realizar a abertura, a gente vai fazer a retirada das blindagens que ficam no aparelho. A gente tira as primeiras blindagens da bateria. Nesse modelo aqui, essa bateria ela vem conectada nessa blindagem da parte de cima. São parafusos que usam a chave Y, Trilob, o nome dela, pelo site da Apple, a gente chama de chave Y. A gente retira os parafusos. É muito importante, quando for realizar a retirada desses parafusos e para guardar os parafusos, guardar os locais deles, pois eles têm tamanhos diferentes. E caso você parafuse um no local do outro, você pode vir a danificar a placa lógica, porque eles são todos parafusados em cima da placa do iPhone. Então a gente, quando for retirar, a gente coloca ele na posição certinha que a gente retirou e coloca a blindagem também da forma que a gente retirou ela do aparelho, para a gente gravar certinho o local dos parafusos e não ter algum problema com isso depois, para não vir danificar a placa ou algo do tipo. Assim que a gente faz a retirada da primeira blindagem, a gente vem e desconecta a bateria. No modelo XS Max, o conector da bateria é esse primeiro de baixo. Aí assim que a gente já abre o aparelho e retira a blindagem, a primeira coisa que a gente faz no aparelho é desconectar a bateria, para a gente não mexer no aparelho com ele alimentado, energizado, e não vir queimar alguma coisa ou fazer algo do tipo. Assim que a gente desliga a bateria, geralmente eu sempre faço um testezinho, testo o vibra, ver se ele está vibrando ou não, só para garantir que ele desligou certinho.
Aí a partir desse momento a gente vai vir fazer a retirada da outra blindagem. No XS Max, a outra blindagem ela é nessa parte de baixo, ela tem 3 parafusos, também são 3 parafusos Y, trilob. Mesma coisa do outro, a gente retira e guarda as posições. A gente retira eles e da posição que a gente retirou, a gente guarda ela. Geralmente a gente chama isso de gabarito, que aí a gente, da forma que a gente retirou os parafusos e tudo, a gente já deixa nas posições corretas, para quando for voltar a montar a máquina, a gente não perder. A gente retirou os 3, agora a gente vem, retira a blindagem também, coloca da mesma forma e agora a gente vai fazer a retirada. Aí agora a gente vai, dependendo do serviço que a gente for fazer, a gente vai fazer a retirada da tela, retirada da bateria. Caso a gente for fazer a troca, por exemplo, mais pra frente a gente vai mostrar da câmera, a gente vai retirar a tela pra gente retirar a câmera também, para trabalhar com mais folga. Geralmente, na maioria dos serviços, todos eles, a primeira coisa que a gente sempre vai retirar é a tela. A gente retira a tela para fazer a troca dos outras coisas pra gente trabalhar com o aparelho mais folgado, para não ter que ficar segurando a tela dessa forma. Porque senão qualquer serviço que você for fazer com a tela conectada, se você soltar, você pode vir a romper um flex, ou romper um flex da tela, ou de um backlight, ou então romper um flex do sensor. Isso pode atrapalhar bastante. Sempre na abertura, toma muito cuidado quando for mexer com o aparelho energizado, porque qualquer coisinha que você encostar ou que sai fora do padrão da gente abrir e fazer manutenção nele, ele pode vir a morrer, pode vir a fechar um curto, alguma coisa do tipo. E em especial nesses modelos, a partir do iPhone X, a gente tem que tomar muito cuidado com as câmeras principais, as câmeras frontais. Porque nas câmeras frontais, do lado dela, a gente tem uma coisinha que ela chama Dock Projector, que ele é como é que eu vou explicar para vocês? Ele faz a função de leitura e cadastro do Face ID. Ele ajuda na leitura e cadastro do Face ID. Ele tem uma resistência muito baixa. Então, quando você for manusear do X para frente, você não pode encostar nele. Evitar encostar nele. Porque, como ele tem resistência muito baixa, a partir do momento que sua pele encosta nele, você mata ele e você para o Face ID do aparelho na hora. Então, principalmente do X para frente, toma bastante cuidado na abertura dele. Para a gente não ter um defeito de Face ID e depois ter que mexer na placa para reparar Face ID, são reparos mais complicados. E aí para a gente fazer um serviço bem tranquilo mesmo e não ter nenhum problema na hora que for fazer qualquer outro serviço. Aí na abertura é mais mesmo, tomar cuidado sempre na hora de abrir a tela, principalmente na hora de for manusear a paleta para levantar, para não vir a danificar e nem trincar a tela quando você for abrir ela. Na hora de abrir também, tomar cuidado na hora de que for entrar com a paletinha, para não pegar a quina e não marcar a carcaça do cliente, porque dependendo do cliente, se for um cliente mais exigente, ele viu uma marcação dessa, ele vai te falar que, olha, minha carcaça não estava marcada. Toma cuidado na hora de deslizar ela, de levantar, para não entrar demais com ela e não romper um flex da tela, principalmente dos lados que a tela, o flex é daquele lado, então sempre vim com ela mais tranquila. E na hora de abrir a tela também, toma cuidado. Na hora de abrir para o lado correto, ver o lado que é o flex da tela, para também não vir a romper flex de tela e não encostar no Dock Projector. Porque caso a gente encoste nele, a gente vai matar o Face ID e aí é cansativo, é um reparo bem chatozinho de ser feito depois. Pode ser que você tenha que terceirizar um serviço com alguém se você não tiver habilidade para fazer. E para abertura é simples, para abertura é mais tranquilo, e sempre tomar com esses cuidados, esse negócio. E agora a gente vai preparar o aparelho para a gente ir para a próxima aula, para a gente fazer a troca de tela.